Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo desse canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, no cenário de canal amplo de baixo, estava fazendo, renovando a mínima, corrigindo profundo, renovava a mínima, corrigia profundo e renovando a mínima. Aqui, no dia de hoje, ele já abre aqui, índice sem gap, deixa uma barra de baixo, vem renovar essa mínima aqui e falha e faz uma correção profunda. Aqui ele faz uma correção profunda, indo em uma pullback, duas pullback, três barras, três puxadas, né? Vindo testar esse ponto de inflexão, se tornando essa lateralidade que eu deixei marcado em vermelho. Após ele fazer essas três puxadas, elas formou uma wedge e se torna lateral. Antes de se tornar lateral, ele deixou um trade aqui que seria um fade, que você poderia vender o fechamento dela, que fez uma pullback, duas pernas numa barra climática, uma perna em uma barra só, pode ser um clímax. Então você poderia vender ela com stop de 1 para 1, ou poderia deixar o stop acima dessa máxima aqui, porque se viesse testar ela, lateralizaria e transicionaria do ciclo de canal amplo de baixa para uma lateralidade. Você poderia vender ela, o alvo, por estar no canal amplo de baixa, o alvo mínimo seria a reversão dela aqui, ou aqui a renovação de mínima por estar no canal amplo de baixa. Você poderia levar para a renovação de mínima. Esse trade aqui, ele quase foi atingido aqui a abertura dela, mas falhou e fez mais uma barra climática. Aqui você teria um outro bom trade de fade, melhorando ainda mais, porque a terceira puxada, o stop poderia ser aqui acima também, no mesmo ponto, e poderia vender o fechamento dela também, por ser uma barra climática, formar uma terceira perna e uma barra só, alto, nesse canal amplo de baixo, quase, né, testando o ponto de inflexão. Na barra seguinte, ele testa, se você deixou o stop aqui acima, você teria sido estopado, e aqui, no caso, se você deixou o 1 para 1 dessa barra climática, aqui, 1 para 1 dessa barra climática para cima de stop, você não teria sido estopado. E ela teria pago pelo menos o fade dessa barra. Aqui, quando ele falha, aqui temos uma wedge, 1, 2, 3 wedge falhando de romper, falha de rompimento nesse ponto de inflexão, testando a média dos 60, você poderia vender abaixo dessa barra, com stop logo acima, e o alvo levar para a reversão desse movimento comprador, 1 para 1, 2 para 1, ou a mínima da lateralidade. Esse alvo chegou a pagar o alvo de 1 para 1, aqui, atingiu o alvo de 1 para 1, já estaria abaixo na lateralidade. O 2 para 1 não daria, porque o 2 para 1 daria fora da lateralidade, e você teria que esperar que o preço rompesse. Então, se você quisesse levar para o 2 para 1, teria que entender que o preço teria que romper essa lateralidade. E aqui seria a menor probabilidade, porque ele acabou de formar uma lateralidade. E em lateralidades o preço tende a falhar de romper. Logo de início. Mas aqui o preço ele fez uma wedge, atingiu o primeiro 1 para 1 dessa entrada. E após isso, o preço ele reverteu forte para cima, deixando aqui a falha dessa cunha, né, que deu o sinal. Mas após o sinal teve um forte rompimento contrário aqui essa wedge, rompendo até a máxima da lateralidade e você podendo projetar aqui os alvos dessa wedge. O primeiro alvo foi atingido aqui, o tique, e o segundo alvo não foi buscar nem dessa lateralidade, só o primeiro alvo da lateralidade também que foi atingido. Atinge os dois alvos, e se você tivesse expandido essa linha da wedge, ele também estava testando esse ponto aqui, que seria um possível canal de alta que poderia formar. Mas aqui ele estaria falhando, então você... E a menor probabilidade dele romper esse canal, é mais provável que ele rompa para baixo, sem formar um canal aqui, assim.
você traçar a linha aqui, estivesse acompanhando um canal, a maior probabilidade é que ele rompa para baixo, rompa a linha de tendência e não a linha de canal. Então aqui, quando ele chega a testar essa linha do canal, que poderia se formar aqui de alta, ele falha e deixa um doji. Você poderia vender aqui por ter formado também uma possível edge, mas considerando macro aqui, se considerar mais macro, em uma, pullback 2, pullback 3 puxadas, olhando no tempo gráfico maior, vamos ver no 15 minutos. 15 minutos ele fez apenas 2 puxadas de alta, né? Aqui seria uma armadilha de segunda perna, alta, nesse ponto de inflexão aqui. Aqui teve spike e depois virou canal, spike em channel. Então aqui seria um alvo. Então aqui seria uma boa venda, né? Por estar alto nessa possível wedge. Venderia abaixo dessa barra, com stop acima, e o alvo levar para a reversão dessa wedge, que seria aqui abaixo. Ele pagou a premissa do wedge, que foi 2 pernas de baixa, e atingiu esse alvo. Aqui, quando o preço ele deixa esse bom impulso de baixa e faz aqui 2 pernas de correção, podendo considerar aqui uma pausa como uma correção, 2 climáticas, você poderia vender essa barra. O stop seria 1 para 1 para cima, ou poderia deixar acima dessa máxima do dia, porque se acionasse ela poderia ser uma falha de wedge. Então, aqui você poderia vender e buscar também esse alvo aqui abaixo. O preço ele vem forte, deixa gaps abertos e rompe essa lateralidade aqui que acabou sendo expandida aqui quando volta para dentro dela, expandindo para algo aqui assim, se torna essa lateralidade maior quando o preço consegue voltar para dentro dela. Logo em seguida o preço rompe forte, faz aqui um rompimento e uma correção rasa, testando o ponto de rompimento e deixando uma boa barra de sinal. Você poderia vender abaixo da inside ou abaixo dessa barra de sinal e buscar o alvo de projeção dessa lateralidade para baixo ou o gap magnético que tinha aberto. Aqui o alvo de projeção eu deixei marcado, que é esse aqui, 1 para 1 da lateralidade, e o terceiro alvo que foi buscar no final do pregão. Deixei marcado os 2 alvos aqui. Então aqui você poderia levar para esses alvos. Aqui ele virou um canal estreito, que eu deixei marcado em verde. Aqui também ele tentou fazer uma correção um pouco mais profunda, mas foi uma correção rasa, então ele manteve aqui o ciclo de canal estreito. Aqui, após esse pivô que ele formou. E aqui, quando ele atingiu o alvo de 1 para 1, ele teve aqui uma certa realização nessa barra. Uma boa realização após atingir esse pavio, deixou, mas continuou descendo. Aqui você poderia pensar em vender se não tivesse, vender essa barra se não tivesse em cima do gap magnético, por estar no canal estreito de baixa. O stop poderia ser aqui em cima, mas essa venda não seria boa de se fazer por estar em cima de um gap magnético, é um alvo que pode ter um pouco mais de realização, tanto o gap magnético quanto o alvo de 1 para 1 dessa lateralidade. Aqui, após ele atingir o gap magnético e atingir o alvo de 1 para 1 da lateralidade, ele faz uma correçãozinha um pouco mais profunda, uma correção um pouco mais profunda em relação a toda essa perna aqui de baixo, aqui, deixando um gap de média e deixando uma boa entrada de venda aqui. Após ele formar aqui o back, 2 pernas e deixa o gap de média, você poderia vender abaixo dessa barra ou abaixo dessa, com stop aqui logo acima, e levar o alvo tanto para a renovação de mínima, que após um gap de média, após uma forte tendência, o preço tende a testar o extremo. Aqui ele atingiu esse alvo e teria o alvo também para buscar, que seria o terceiro alvo dessa lateralidade. Como o preço ele não demonstrou aqui após testar esse ponto aqui de inflexão, demonstrou nenhum sinal de fraqueza ou desistência, um sinal comprador aqui, para pensar em comprar e levar para essa máxima lateralizando o preço,
Então aqui você só pensaria em vendas, porque ele veio, rompeu, veio aqui, fez outra correção e deixou mais um sinal de venda aqui, mantendo a tendência de baixa. Então você poderia vender aqui abaixo dessa barra com stop acima e buscar também o alvo, que seria o terceiro alvo da lateralidade, que foi o último trade do dia, que foi buscar o terceiro alvo dessa lateralidade que foi rompida. Então aqui no caso, quando o preço ele está em forte tendência, não devemos operar contra, até que ele demonstre uma pressão contrária, que rompa uma linha de tendência e forme alguma estrutura de reversão pelo menos. Enquanto o preço estiver demonstrando só pressão de venda e não aparecer nenhuma presença, não tiver nenhuma presença dos compradores, o melhor é só operar a favor. E aqui no dia de hoje o caso foi só uma tendência de baixa. Aqui a única vez no dia que demonstrou uma boa estrutura de reversão foi quando deixou um gap de média e aqui apareceu uma boa pressão compradora, fazendo até duas pernas de correção, fazendo uma correção profunda e voltando a testar aqui essa mínima. Quando ele testasse essa mínima aqui, seria bom se ele deixasse uma boa barra de sinal, fechando próximo da sua máxima, para daí sim você pensar em uma possível MTR, que poderia ser uma reversão majoritária de tendência, e buscar alvos mais acima. Se tivesse acionado uma barra aqui, assim, de compra, tivesse feito uma barra igual essa aqui de compra, aqui, de vez de fazer essa barra de baixa aqui, deixar uma boa barra de compra aqui, fechando próximo da sua máxima, com um pouco pavio para cima, poderia ter acionado aqui uma boa MTR para buscar alvos, que seria o alvo mínimo aqui, esse ponto de flexão, ou a reversão majoritária da tendência aqui em cima. Então, como o preço ele não demonstrou aqui nenhuma um bom sinal de compra, que após formar essa estrutura só demonstrou uma expressão de venda, rompendo abaixo desse ponto, fazendo pullback aqui, demonstrando pressão fraca dos compradores em duas pernas, até a média novamente, deixando sinal de venda. Correto, era só pensar em vendas ainda. Aqui você só poderia pensar em compras se tivesse deixado uma boa barra de sinal no lugar dessa barra aqui de venda. Então aqui nunca aconteceu a boa barra de sinal, né? Aqui só demonstrou que a tendência iria buscar mais alvos abaixo, ainda mais quando faz uma correção aqui em duas pernas até a média, demonstrando a fraqueza do lado comprador e falhando na média. Então demonstrou a fraqueza do lado comprador, então é provável que o preço leve o preço mais abaixo para buscar alvos, e como tinha o alvo ainda do terceiro alvo dessa lateralidade, então seria melhor buscar por vendas. Então, enquanto o preço não demonstrar uma clara estrutura de reversão ou alguma pressão contrária, não opera contra a tendência. Espero que vocês tenham gostado do fechamento. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. É isso aí, valeu pessoal, até mais.